eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de 1889, de Laurentino Gomes. Já tem vídeo aqui no canal para o 1808, eu vou deixar aqui nos cartões, e eu li o 1822, só que eu não fiz vídeo, né? Eu acho que foi no início do ano passado, e o 1822 eu acho que eu li no início desse ano, mas acabei não fazendo vídeos, porque eu não tô fazendo tantos vídeos esse ano. Mas eu queria aproveitar e fazer a resenha desse livro e postar aqui para vocês no dia de hoje, porque hoje, 15 de novembro, é o dia da proclamação da República do Brasil. E esse livro vai abordar exatamente esse tema. Ele vai falar, né, o subtítulo aqui é Como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. Então ele vai falar dos eventos imediatamente anteriores que levaram à proclamação da República no Brasil e menciona muito brevemente o que aconteceu logo depois da República. Falando dessa série de livros, né, que é uma trilogia, 1808, 1822 e 1889, que ajudam a gente a entender um pouquinho da história do Brasil, né? O 1808 vai falar de como foi a vinda da família portuguesa para o Brasil, a família real portuguesa para o Brasil e a sua instalação aqui. Em 1822 vai falar um pouco da proclamação da independência do Brasil, né? Como foi que o processo lá que rolou, que Dom Pedro fez do Brasil um império independente de Portugal. E aqui, como a gente entrou nesta coisa maravilhosa que é a nossa república, que vem rendendo pano para manga até hoje, em 2017. Eu achei que a escrita do Laurentino Gomes melhorou muito do primeiro livro para esse. O 1808 é um livro muito cansativo. E eu acho que é porque, por ele ser jornalista, e ele foi um dos primeiros a começar com esse movimento de jornalistas escrevendo livros sobre história, ele quis muito seguir um estilo de escrita que fosse respeitado pelos historiadores. Isso é interpretação minha, tá, gente? Eu nunca vi ele falando nada disso, não. Eu que estou analisando. Porque eu gosto muito de história, mas eu não gosto dos livros adultos de história. Porque eles são muito cansativos, eles se repetem, porque eles querem mostrar que aquela informação é correta, é fundamentada. Então, eles dentro do próprio texto citam várias e várias fontes, várias referências de onde eles tiraram essa informação. Então, o texto fica cansativo porque ele se alonga muito descrevendo o autor, né, o historiador, descobriu a fonte de onde veio, porque que essa fonte é confiável. Aí daqui a pouco, para fundamentar, ele cita outra fonte que diz mais ou menos a mesma coisa. E sério, eu acho isso um saco. Eu acho que esse tipo de texto realmente é para historiadores, ou seja, pessoas que pesquisam sobre o assunto. Eu, que sou uma pessoa leiga, que só quero me informar, posso muito bem ler o texto corrido, aceitar aquela informação e tudo virar nota de rodapé ou nota de final de livro, que foi o que o Laurentino Gomes fez mais no 1822 e nesse, 1889. Então, o 1808 eu achei extremamente cansativo, assim, eu fiquei lendo assim, e eu acho que ele foi pegando o jeito e se desprendendo um pouco mais, né, até porque ele foi tão criticado pelos historiadores, que eu acho que ele largou de mão. E aí, nesses segundos livros da trilogia, né, o segundo e o terceiro, ele usa mais esse tipo de recurso, né? Ele coloca só uma numeraçãozinha e se você quiser verificar de onde ele tirou aquilo, você vai lá nas notas e vê a referência. Se você não quiser, você só lê o texto e pronto, e acabou-se. E uma coisa também muito legal é que ele vai muito a fontes primárias. Em história tem esse termo, né, de fontes primárias, que é assim: se você quer dizer que meu nome é Tainá, então como é que você vai saber que meu nome é Tainá? E ter confiança, e ter credibilidade nessa informação. Você vai na minha certidão de nascimento oficial, um documento do estado registrado, e olha lá, realmente o nome dela é Tainá. Pronto, você consultou uma fonte primária. Agora, se você vai no meu Instagram e vê lá meu nome, isso não é uma fonte primária, né? Porque alguém pode ter, dentro do processo do nome que está registrado na minha certidão, para o que eu escrevi na internet, eu posso ter modificado, né? Não é um documento oficial, não é o primeiro lugar onde aquilo apareceu.
né? Não é uma reportagem de um jornal que pode ter sido alterado, distorcido. Então ele cita muitas fontes primárias, isso é uma coisa bem legal. Como eu falei, muitos historiadores criticam livros de jornalistas que escrevem sobre história porque dizem que não é sério, que não é fundamentado, que não é como um livro de história. Certamente que não é como um livro de história, porque não é um historiador que está escrevendo para outros historiadores. É um jornalista que está escrevendo para a população em geral. E eu acho que o fato deles se desprenderem mais de jargões, de estilos de escrita, eu acho que só aproxima as pessoas. Eu acho que todo movimento que leva as pessoas a quererem saber mais, conhecer mais, é totalmente válido. Claro que um estudante de história não pode usar isso aqui como base da sua formação, né? Isso aqui não é um livro para formar historiadores que vão se especializar em história do Brasil. Isso aqui é um livro para a população em geral conhecer um pouco de história. Então eu acho totalmente válido esse tipo de escrita. Eu não acho que seja justificada a crítica de que isso aqui não é fundamentado. Pode não ser fundamentado como uma pesquisa historiográfica, mas é fundamentado como uma reportagem. É como se fosse uma reportagem de tempos antigos, e acho que por isso mesmo se torna uma leitura muito válida. Dentro da história tem duas correntes, né, de estudos, que é a macrohistória e a microhistória. A macrohistória são esses grandes acontecimentos históricos que desde a escola a gente está acostumado a estudar, né? Então, Proclamação da República, Proclamação da Independência, Primeira Guerra Mundial, são eventos que mexeram com a história oficial. E tem a microhistória, que é um estilo de pesquisa historiográfica, em que você vai olhar eventos pequenos, eventos cotidianos, e através desses eventos você vai tentar entender como é que funcionava a sociedade daquela época e como esses macroeventos impactaram na vida das pessoas normais. Então o Laurentino Gomes, ele mistura muito isso. Então, enquanto ele está descrevendo grandes acontecimentos da história naquele momento, ele pega a história de um barbeiro que tinha na rua tal, e que, como é que estava o comércio dele, o que foi que ele fez, como é que ele encarava as coisas, né? Inclusive ele cita aqui um livro do Lima Barreto, eu não lembro se era O Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu não marquei a referência, né? Tá sem marcações. Mas enfim, ele vai misturando um pouco da macro-história com a micro-história. No 1808, eu acho que ele deu uma ênfase maior na micro-história, né, que é descrever o que é que se passou com certos indivíduos pontuais, que não são grandes personagens da história, né, pessoas comuns daquela época. E eu acho que realmente nesse aqui ele acertou a mão, porque aí ficou bem interessante. Porque eu acho que se fica específico demais, se fica muito com essas pessoas comuns, pra mim, acaba não sendo tão interessante. É legal como mais uma perspectiva de vista do ponto das pessoas comuns, mas se fica só nisso, eu acho que perde interesse para pessoas como eu, né? Que só querem simplesmente conhecer um pouco mais da história do Brasil. Ah, eu disse que eu não sabia qual foi a obra que ele citou, mas eu vi aqui nas minhas anotações. Ele citou Sertões, de Euclides da Cunha, e Esaú Jacó, de Machado de Assis. Então já dá para saber que são duas obras literárias que se passam nesse período inicial da República do Brasil. Eu não li nenhum dos dois. Mentira, eu não li Sertões, Esaú Jacó, eu li no ensino médio, mas eu não lembro de nada. Só lembro que eram dois irmãos que não se chamavam Esaú e Jacó, o nome deles era outro lá, e esse era só o título do livro mesmo. Só, não lembro mais de nada. Então já quero ler para comparar tudo que eu aprendi aqui com esses livros. Eu acho tão interessante, assim, a gente está num momento político muito crítico no Brasil, né, de muita polaridade, de muita rivalidade. E uma coisa que me entristece demais é que as pessoas estão fazendo da política uma coisa meio que de time de futebol. Ah, você é do meu time, você é legal. Você não é do meu time, você não presta e não vai falar nada que não presta. Nada que presta, né? Então eu acho isso tão bizarro, tão estranho, né? Isso me afasta tanto da participação política, porque eu acho que a gente tem que procurar fazer as coisas com inteligência, né? E não existe nada ruim ou bom a priori. Você tem que se dispor a conhecer as coisas, a saber a opinião das pessoas, né? Hoje em dia, tipo assim, me diga logo se você é de direita ou de esquerda, porque eu já vou dizer se seu argumento vale ou não, a partir da minha simpatia ou antipatia, né, com um posicionamento político. Então, acho que o melhor remédio contra esse tipo de intolerância mesmo, de ignorância, é a informação, né? Então, quando você começa a estudar a história do Brasil,
você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo. Não é uma coisa que começou com a Constituição de 88. É uma coisa que vem lá dos primórdios. Eu acho que é fundamental. Se você tem interesse e quer propor soluções para o Brasil, coisas, medidas que vão resolver os problemas sociais, você tem que entender de onde saíram esses problemas sociais. Será que isso já não foi tentado? Será que deu certo? Será que não deu? E uma coisa que eu fiquei chocada, porque na escola era só o que eu ouvia falar, né? Que as pessoas estavam descontentes com a monarquia, estavam descontentes com Dom Pedro II, e a República foi um movimento popular. Bom, pelo menos nas escolas que eu estudei, nos livros didáticos que eu tive acesso. E na verdade não, a República nunca foi um movimento popular, foi um movimento militar, isso mesmo, militar. Né? A República do Brasil começou como um golpe dado por militares do Exército. E você fica, what? Como assim? Exatamente, eu fiquei, foi essa mesma reação que eu tive. Então não foi um movimento do povo, foi um movimento de uma elite que estava totalmente ligada ao Exército, né? As pessoas que organizaram o movimento eram todas militares, em sua maioria. Claro que tinha um ou outro civil, né, que é citado até aqui, um professor injustiçado, né? Então tinha um professor que foi um dos grandes idealizadores teóricos da República do Brasil, mas foi tudo feito por militares. E eu, muito inocentemente, nunca tinha me tocado que o primeiro presidente da República era o Marechal Deodoro da Fonseca, ou seja, ele era um oficial militar. E a gente chama ele de presidente, mas a gente poderia, dependendo do nosso ponto ideológico, chamar ele de ditador, porque ele não foi eleito por ninguém. Eles depuseram o imperador, exilaram a família real e assumiram o governo sem nenhuma participação do povo, sem nenhuma consulta popular. Então, eu não sei nem o que dizer. E a sucessão presidencial foi se dando assim, por escolha de uma elite. Não teve votação, não teve participação. E houveram muitas manifestações populares contrárias à República que foram duramente reprimidas, né? A Grande Guerra de Canudos, que eu fiquei muito interessada em conhecer mais, porque eu conheço muito pouco. Eu lembro muito vagamente de uma minissérie que teve na Globo que tratava desse tema, mas eu era criança, assim, final da infância e dos adolescentes. E eu não lembro muito, né? Então é tudo que eu sei da Guerra de Canudos. E foi muito sanguinário aquilo, e era um movimento pró-monarquia, e as pessoas foram dizimadas pelo exército e pela polícia porque tinha que ser implantada a República do Brasil. Então, na verdade verdadeira, quando eu terminei de ler esse livro, eu fui conversar com o Luiz, que é meu marido formado em História, como eu já disse. Eu disse, oxe, por que ninguém chama a Primeira República de ditadura? Porque para mim ela tem toda uma cara de ditadura. E ele falou que é por questões ideológicas, de como você interpreta as coisas, né? Quando você vai chamar alguém de ditador, algum regime de ditadura, na verdade, isso não é uma coisa 100% neutra. Isso parte de suas concepções, de como os critérios que você vai colocar para chamar uma coisa de ditadura, e também de uma questão ideológica, né? Se você é favorável àquele governo, claro que você vai dizer que ele é democrático. Claro que você vai dizer que ele é uma coisa muito boa. E se você é contrário, é muito mais fácil você acabar xingando ele de ditadura, de fascismo e etc. Então, pode ser sim, dependendo do seu ponto de vista, considerado que a Primeira República foi um regime ditatorial. E eu fiquei assim, como é que a gente não sabe disso, né? Eu sou uma pessoa que estudou toda a escola, né? Fiz ensino fundamental, ensino médio, fiz cursinho, fiz faculdade numa universidade federal e eu não sabia disso. Como eu não sabia disso? E aí, mais uma vez, volta ao que eu disse, né? Livros como esse podem não ter um peso de um livro historiográfico sério, mas eles fazem pessoas como eu, que nunca vão pegar um livro historiográfico sério, terem acesso à informação, né? E de repente me motivar a ir atrás de mais fontes e de mais coisas. Falando um pouco mais da República que foi implantada, né? Esse livro é um livro de história, então não tem por que se falar em spoilers. Você sabe que a República foi proclamada, né? A princípio, do ponto de vista local e da vida do cidadão, não mudou muita coisa, mas à medida que foram surgindo esses movimentos, o governo reprimia eles com muita ênfase, e mesmo a imprensa, né,
foi muito censurada. Na época do Império tinha-se jornais e jornalistas que escreviam favoráveis à República com liberdade, mas na época da República era impossível falar em monarquia, é impossível falar em família real. Então houve sim muita censura, muitas prisões, muitos exílios decretados no período da República, não só para fora do Brasil, mas tiveram pessoas que eram exiladas na Amazônia, sei lá, no norte do país, né? Ficavam isoladas dentro do próprio país. Sérias crises econômicas, né? Porque as pessoas que assumiram o governo não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Oh, que grande novidade, né? Então as pessoas não tinham o conhecimento de gestão de um país, né? É diferente você gerir, sei lá, um quartel, de você gerir um país inteiro, estabelecer relações internacionais. Então houve uma crise econômica muito forte no período da Primeira República e era uma ditadura militar, né? A Primeira República, ou seja, era um movimento totalmente organizado pelos militares do Exército, né? Não existia aeronáutica ainda, porque não existia avião ainda. Então, no Brasil, as Forças Armadas eram Exército e Marinha, e a Marinha se posicionou a favor da monarquia, mas o general mais importante da Marinha acabou sendo assassinado logo durante o período de implementação da República, e aí acabou que a Marinha também cedeu, mas tudo foi muito organizado pelo Exército. Era uma ditadura com ideias positivistas muito fortes, inclusive o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema do positivismo, é ordem, progresso e amor, e tirar o amor. Para que não? Vamos descer o pau em todo mundo que não concorda com a gente. Então mudaram a bandeira, né? O hino do Brasil eles tentaram mudar, mas o povo foi muito resistente, e aí o Deodoro acabou deixando a melodia do hino da gente. É uma melodia que já existe desde a monarquia, mas a letra foi escrita no período da República. Então a nossa melodia do hino vem lá do tempo da monarquia, mas a letra veio do período aqui da Primeira República. Então eles queriam implementar a tecnocracia militar, né? Que os militares seriam as pessoas mais aptas, mais capazes, que teriam mais conhecimento para administrar um país. E eu não preciso nem dizer que eu discordo disso, né? Porque é meio óbvio. Eles já tentaram várias ditaduras e já demos para ver que não dá muito certo. E eu já disse aqui no canal que eu sou a favor da monarquia, então eu preferia que nada disso aqui tivesse acontecido. Mas foi muito interessante conhecer mais sobre esse momento, me ajudou a entender muito melhor o contexto que a gente vive hoje. Afinal, o Brasil é um país muito jovem, a gente tem 500 anos. Gente, se vocês pensarem, 500 anos atrás, o nível que estava a Europa, né, de conhecimento, de estruturas sociais, de conhecimento de gestão política, economia, tudo, o Brasil estava nascendo, né? Tinha as tribos indígenas e os portugueses chegando. Então nós somos um país muito jovem, não é difícil conhecer a nossa história, né? A gente tem 500 anos de história para estudar e não 2000. Então eu acho que não, é uma coisa que vale muito a pena você conhecer mais a história do seu país, né? A República tem um pouco mais de 100 anos. Então, assim, essa juventude toda faz a gente ainda estar enfrentando dificuldades, mas ao mesmo tempo eu acho que não é tão difícil da gente se informar, conhecer a história do nosso país. Eu sei que é um jargão, né, de conhecer os erros do passado para não repetir no futuro, mas isso é muito válido sim, né? Você saber o que aconteceu e entendendo isso você consegue pensar um futuro realmente melhor, não no sentido de que tudo vai ficar bom, mas que as coisas podem vir a funcionar. Mas se a gente fica sempre fazendo a mesma coisa toda a vida, é claro que não vai dar certo, né? E eu acho que o que está faltando, na verdade, para o Brasil deslanchar é exatamente isso, né? É nós, pessoas comuns, pessoas que estão aí pelas ruas, as pessoas que trabalham, que fazem a roda desse país girar, saberem um pouco mais de si, do seu país e da sua história. E eu acho que isso sim vai trazer grandes contribuições. Então, neste dia fatídico de proclamação da República, porque o 7 de setembro é uma grande data, mas o 15 de novembro nem tanto. Vamos usá-lo para ler e aprender um pouco mais sobre o nosso país. Então, espero que vocês tenham gostado da resenha do livro. Não se esquece de clicar em gostei para mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!